Glória a Deus. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20 do Evangelho de João. Aleluias. Eu quero que você esteja bem atento à ministração, porque, como disse anteriormente, torno a dizer, o Senhor, Ele vai falar conosco. Evangelho segundo São João, capítulo 20. Só os que acharam, digam amém. Esse amém está com cara de sono misturado com fome. Oh glória! Só os que acharam, digam amém. João capítulo 20. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aliás, o capítulo 21 e versículo 3. João capítulo 21 e versículo 3. Estou vendo pessoas procurando ainda em sua Bíblia. Isso é bom quando a gente escuta essa zoadinha das folhas da Bíblia, né? Se bem que a cada dia está diminuindo isso, porque hoje tudo é online, tudo é digital. Oh glória, aleluia Jesus. Hoje a gente já quase não vê as pessoas vindo para a igreja segurando a Bíbliazinha como antigamente. Não que seja errado, o importante é que você leia a Bíblia, se é digital, se é na folhinha, não tem problema. Amém, pessoal? Aleluia Jesus. Mas vamos ler. Observe cada palavra que for ministrado nesse altar. Absorva para a sua vida, porque a mensagem vem de Deus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Amém? Versículo 3, João capítulo 21 e versículo 3 diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Repita: nada, mais forte, nada apanharam. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus bendito, amado, fiel e verdadeiro, Deus que é digno de toda glória. Meu Deus, eu te peço, fala, Senhor, ao coração do teu povo. Senhor, que a tua palavra venha adentrar, Pai, mente, coração, que ela venha produzir um resultado lindo, glorioso, na vida de todos os teus filhos que ouvirem, que receberem. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus. E você que crê, aplauda bem forte, isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento, já olha para quem está ao teu lado e diga: por favor, não tire a tua atenção da palavra, mas da palavra de Deus, não é da palavra do irmão não. O irmão quiser conversar contigo, diga: por favor, só depois do culto. Amém? Diga: depois do culto eu te dou liberdade para tu comprar uma pizza para mim, refrigerante, mas agora não, agora é só Jesus. Amém, pessoal? Amados irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, eu observo que o povo de Deus sempre teve um desejo muito grande, diga-se passagem, de ter uma vida próspera nessa terra. Mas hoje esse desejo continua no coração do povo de Deus. Quer ver uma coisa? Quem aqui deseja ter uma vida próspera nessa terra? Todos nós desejamos. E eu digo para os meus irmãos, não é errado desejar isso, não é pecado desejar isso. E nós vemos que hoje muitas pessoas não apenas desejam, mas lutam para ter.
para alcançar, para adquirir esta vida próspera, esta vida vitoriosa nesta terra. Quantas pessoas não estão se esforçando, se dedicando, se empenhando para obter, para alcançar esta vida próspera, abençoada, vitoriosa nesta terra. Mas eu quero dizer aos meus irmãos, nem todas as pessoas que desejam isso e lutam para ter isto, esta vida próspera, nem todos, eu digo a grande maioria que estão desejando e lutando para alcançar, não estão alcançando. Muitos estão lutando, se esforçando, perseverando para vencer, para ser um vitorioso, para ter uma vida próspera, mas percebe que nada está acontecendo na sua vida. E por conta disso muitos estão se frustrando. Pastor, não sei o que acontece, eu estou lutando, eu faço campanha, eu luto, eu me esforço, eu trabalho, pastor, eu faço tudo para ter uma vida próspera, para ser um homem bem sucedido nessa terra, mas eu não vejo nada acontecendo. E aí muitos que se frustram porque não vê nada acontecendo, acaba esmorecendo e até desistindo desta caminhada cristã e até abandonando os caminhos do Senhor. Mas por quê? Que apesar de muitos estarem lutando, perseverando, não vê nada acontecer. É normal isso? Não, não é. Por que então, pastor, que eu uso a minha fé, eu luto, eu persevero, pastor, eu sou uma pessoa esforçada, acordo cedo, durmo tarde, trabalho para eu vencer na vida, para eu ter uma vida próspera, mas pastor, não estou vendo nenhum resultado. Por quê? Eu quero dizer para você por quê. Escuta, é bom que nos esforcemos, sim. A Bíblia Sagrada nos ensina que devemos se esforçar. É bom que perseveremos, sim. A Bíblia Sagrada nos ensina que devemos ser pessoas perseverantes e determinadas. É bom que lutemos, sim. A Bíblia Sagrada nos ensina que temos que ser homens ousados, devemos lutar para alcançar nossos ideais, sim. Só que não é suficiente se esforçar, lutar, não é suficiente. Nós temos que fazer algo que é tão importante quanto o nosso esforço, a nossa perseverança. Nós temos que seguir um direcionamento. E que direcionamento é esse? Direcionamento de Deus. Não é interessante que apenas o homem se esforce, lute, persevere. Ele tem que seguir um direcionamento. O homem que não tem uma direção de Deus, um homem que não segue um direcionamento de Deus, ele não chega a lugar nenhum, ainda que seja esforçado, determinado, ainda que ele seja trabalhador, mas ele não chega a lugar nenhum, porque o que vai realmente gerar uma vida próspera, o que vai realmente nos trazer uma vida vitoriosa, é um direcionamento correto, e o direcionamento correto é aquele que vem do alto. Mas é aí onde está o detalhe, porque hoje muitas pessoas não estão fazendo conta do direcionamento de Deus, muitas pessoas não estão se importando com o direcionamento divino. Quero dizer aos meus irmãos que quando nós lemos a Bíblia Sagrada com atenção, quando nós paramos para meditar nas Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que todos os homens que foram vitoriosos e prosperaram nessa terra, é porque eles seguiram um direcionamento vindo de Deus. Exemplo, Josué. Repita comigo, Josué. Você, quando ouve falar nesse nome, logo associa as muralhas de Jericó, porque foi uma das maiores vitórias de Josué. Josué, ele vê as muralhas de Jericó caindo aos seus pés.
E olhe que as muralhas de Jericó eram fortíssimas, eram intransponíveis, eram muito fortes. Escuta, as muralhas de Jericó eram tão fortes, que haviam casas edificadas sobre as muralhas, eram largas, eram muito fortes, era impossível uma pessoa derrubar aquelas muralhas com marretadas, com pedradas, com pauladas. Era impossível alguém derrubar aquelas muralhas com a força física, na tora, na força do braço. Tinha que haver um direcionamento, e houve. Deus dá um direcionamento a Josué. Josué para diante das muralhas, olha para as muralhas e olha para os seus homens, os seus soldados, o seu exército, e ele pensa consigo mesmo: nem que cada um tivesse uma marreta na mão conseguiria derrubar essas muralhas. Só que o Senhor diz: calma aí, eu vou te dar um direcionamento. Não precisa de marreta, não precisa de usar a força física, basta seguir o direcionamento que eu vou te dar. Você vai dar 13 voltas em torno das muralhas. São 7 dias. Os primeiros 6 dias, uma volta em cada dia em torno das muralhas. No 7º dia, você vai dar 7 voltas em torno das muralhas. Quando der a última volta, os sacerdotes tocarão as trombetas, e aí as muralhas vão cair por terra. Eis o direcionamento de Deus. Parece bobagem, mas não é. Não é. Parece bobagem, mas não é. Hoje, quando o homem, ele ouve a voz de Deus, ele ouve uma pregação, ele lê a Bíblia e sente Deus falar com a sua vida e ignora, ele está deixando de alcançar a sua vitória. Porque aquilo que Deus diz é o direcionamento que Ele está dando para nós vencermos, para nós triunfarmos. Muitos dizem: é bobagem. Muitos falam: é bobagem. Não, não é. Não é. O direcionamento de Deus não é bobagem. Aqueles que seguem o direcionamento de Deus têm vitória, prosperam nesta vida. Josué poderia ter pensado: mas que bobagem é essa, Senhor? Senhor, sinto muito, não leva mal não, mas quem já se viu andar em volta das muralhas e ela cair? Quem já se viu, Senhor? Eu pensei que o Senhor ia fazer uma marreta tamanho gigante para nós quebrarmos as muralhas, mas andar em torno das muralhas, Senhor, parece bobagem. Senhor, isso é coisa que eu acho que não tem sentido. Imagina se Josué tivesse pensado assim, ele teria ignorado o direcionamento de Deus e as muralhas nunca teriam caído por terra. Só que ele não pensou assim, não agiu assim, muito pelo contrário, ele fez direitinho o que Deus falou, ele seguiu direitinho o direcionamento que Deus estava lhe dando. E quando ele faz, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos revela que as muralhas, por mais fortes que fossem, elas caíram por terra, elas foram destruídas, sem que o homem batesse uma marreta contra elas, sem que o homem usasse a força física. Em muitos momentos não precisamos usar a força física, basta apenas nós estarmos atentos ao direcionamento que o Senhor está nos mostrando, nos dando. Ei, se o homem realmente entender isso, ele tem uma vida próspera nessa terra. Mas você está disposto a seguir o direcionamento que Deus vai te dar? Eita glória, não ouvi nenhum glória, nem para fazer um chazinho, aleluia. Pastor, mas é porque o direcionamento que Deus dá, às vezes é contra o que está no meu coração, os meus desejos, a minha vontade. Eu sei. De repente o homem, ele está planejando começar um relacionamento, um namoro, noivar, para futuramente casar. Aí, o que ele faz? Ele vem à igreja,
ouve a palavra que lhe diz: não é esta pessoa, não é a hora ainda, não é o tempo ainda. O Senhor está trabalhando nesta causa, mas o homem tem paciência para esperar? Ele está disposto a seguir o direcionamento de Deus? Não, ele mete a cara e faz do jeito que ele quer, e faz do jeito que ele quer. Não, Senhor, eu quero essa, é a mulher do meu sonho, é o homem do meu sonho, é o Brad Pitt gospel. Ah, Senhor, é essa mesmo, é esse mesmo. Aí vai, e depois está pedindo esmola para dois. É ou não é assim? É desse jeito. O difícil, irmão, não é Deus dar o direcionamento, o difícil é o homem seguir o direcionamento que Deus dá. O difícil não é Deus falar com o homem, o difícil é o homem obedecer. O difícil é Deus dizer faz assim, assado. O difícil é o homem aceitar fazer o que Deus está dizendo. O homem hoje não quer seguir direcionamento de Deus, mas é aí onde está o sucesso, é aí onde está a vitória, é aí onde está uma vida próspera nessa terra. E aí nós entramos no texto que li inicialmente, e nós vemos quem? Pedro, frustrado, porque passa a noite inteira lançando redes em alto mar e não apanha nenhum peixe. Se fosse eu lançando as redes, tudo bem, eu não sou pescador. Mas só que Pedro era um pescador. Era o que ele sabia fazer desde sempre, era a sua profissão. Pedro era um empresário, ele vivia do ramo da pesca, ele sabia muito bem pescar, o que era uma pescaria, quando o tempo estava bom para pescar, quando o tempo não estava bom para pescar, quando o tempo estava favorável a uma pescaria boa, quando o tempo não estava favorável a uma boa pescaria. Pedro entendia muito bem disso, é o que ele sabia fazer, era pescar. Agora pensa comigo, como é que um homem da qualidade de Pedro, que vivia da pesca, sabia o que era pesca, passa a noite inteira em alto mar, lançando as redes, e não apanha um peixe? Um peixe. Eita glória! Você sabe aquela pessoa que diz: ó, eu fiz um curso, olha, eu sei muito bem lidar com isso aqui, olha, eu sou um empreendedor de mão cheia, eu vou botar aqui um negócio, vai dar certo, vou arrebentar, vai dar certo, e ele bota o negócio e quebra a cara. Se ele tivesse não confiado na sua habilidade, na sua experiência, mas tivesse dobrado o joelho e falado: Deus, me dá um direcionamento, esse negócio vai dar certo, é a hora, essa sociedade está correta, e o local é um bom local, Deus falaria, sim ou não? Falaria, porque Deus, Ele quer o melhor para o seu povo. Não há ninguém que deseje o melhor para nós como o Deus que nós servimos. Não há ninguém nessa terra que deseje o melhor para nós como o nosso Deus. Ele certamente falaria, daria direção, mas o camarada não ora, não dobra o joelho, não pede o direcionamento, confia na sua experiência, na sua habilidade, confia na força do seu braço, vai lá e mete a cara e quebra a cara. Ah, pastor, eu tinha habilidade, eu tinha experiência, eu sou muito bom nesse negócio, e por que não deu certo? Às vezes por causa de 1 metro. Diga, por causa de 1 metro. Diga para quem está ao teu lado: por causa de 1 metro. Você botou o negócio aqui, era para ter 1 metro mais para trás, aqui, aí daria certo. Só esse detalhe. Só 1 metro. Às vezes é aqui que eu quero, é aqui que eu quero. Mas se tivesse orado, Deus teria dito: não, é um pouquinho mais para cá e vai prosperar. Não foi assim com Pedro? A noite todinha lançando as redes, nada apanhou. Aí voltou para a praia no amanhecer do dia, cansado, frustrado, muito aborrecido, porque nada tinha apanhado. Aí Deus, Jesus Cristo, disse para ele: tem alguma coisa para comer? Não tem. Ele não sabia que era Jesus que estava falando. Tem alguma coisa para comer? Não tem. Jesus tinha morrido, não tinha ainda se manifestado para eles. Ele não sabia que era Jesus que estava falando. Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Ele diz: não tem.
Pois volta, lança a rede à direita do barco e achareis. Agora eu estou dando uma direção, vai lá. Ele volta, sem saber quem era Jesus, mas ele dá ouvido àquela voz. Ele diz aos demais que estavam com ele no barco: tem alguém aí dizendo que eu volte? E lance a rede à direita do barco e eu vou encontrar peixe. Eu vou, só para ver se tem fundamento o que essa pessoa está dizendo. E ele volta, ele não entra muito, ele não vai muito adiante, ele não entra em alto mar, apenas uma distância de aproximadamente 100 metros da praia, para onde ele vai encontrar os peixes. E aí ele lança a rede do jeito que aquela pessoa que era Jesus havia mandado, à direita do barco. E diferentemente das demais vezes que lançava as redes e nada apanhava, quando ele foi puxar as redes, não conseguiu. Por quê? Porque ele lançou a rede sobre um cardume. Ela se encheu de peixes a ponto dele não conseguir puxar as redes. Mas ele passou a noite lançando, só que ele não estava na direção. A direção era à direita do barco. Ele passou a noite lançando, mas segundo o seu desejo, confiando na sua experiência. Uma coisa é a minha experiência, outra coisa é o direcionamento de Deus. Uma coisa é o que eu sei fazer, eu não devo confiar naquilo que sei, na minha capacidade, eu devo buscar um direcionamento de Deus. E o interessante vem aqui na Bíblia, observe, no versículo 3 está escrito: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Diz-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Não. Imagina como eles estavam aborrecidos. Versículo 6: e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Tem um ponto, houve uma pausa. Talvez alguns ficaram conversando de novo, vamos voltar a noite todinha, ninguém por nada, vamos voltar, mas vamos ver no que vai dar. E eles foram, continuando, observe, lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. O que João falou para Pedro? É o Senhor. João reconheceu Jesus pelo cheiro? Não. João reconheceu Jesus pelas vestes? Não. João reconheceu Jesus pelo tom da voz? Não. João reconheceu que era Jesus, porque o direcionamento foi correto. O direcionamento foi correto. O direcionamento, quando vem de Deus, faz o homem prosperar no que faz. O direcionamento, quando vem de Deus, não dá errado. O direcionamento, quando vem de Deus, não tem como dar errado, porque Deus é fiel, é infalível. Deus sabe o que diz, o que faz, como faz, a hora certa de fazer. Ei, a coisa melhor que tem é o homem estar debaixo do direcionamento de Deus, porque ele não quebra cara. O homem que está debaixo do direcionamento de Deus não quebra cara, não se frustra. Quando ele está seguindo o direcionamento que vem do céu de Deus, ele prospera naquilo que faz, irmão. Vem cá, nós passamos a noite inteira lançando a rede, nada apanhamos, não cobrimos um peixe. E agora esse homem diz: volta, lança à direita do barco e achareis.
só pode ser Jesus. Essa palavra só pode ter vindo do céu, só pode ser Jesus. Ó Pedro, é Jesus, Pedro. Não é pela roupa que eu estou reconhecendo, não é pelo cheiro que eu estou reconhecendo, não é pelo tom da voz que eu estou reconhecendo, é pelo direcionamento que é correto, Pedro. É Jesus, Pedro. É Jesus, Pedro. Olha para quem está ao teu lado e diz: se dobra diante do Senhor antes de tomar uma atitude, irmão. Se dobra diante do Senhor antes de fazer uma escolha, irmão. Se dobra diante do Senhor antes de fazer algo, irmão. A questão é que muitos só se dobram diante do Senhor depois que faz e dá errado. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Meu Deus, esse casamento só me dá desgosto, Senhor. Não tenho mais nem vontade de viver. Senhor, estou apanhando de dia e de noite. Senhor, estou sendo traído. Senhor, que miséria desgraçada é essa, Senhor? Eu não pensei que ia ser assim. Era para ter pedido a direção antes de casar. Era para ter pedido a direção antes de começar o relacionamento. Amém? Não pediu antes, não se dobrou antes para orar, agora se dobra para pedir ajuda, socorro. Senhor, meu Deus, não sei o que eu faça mais, Senhor, estou indo à falência, estou quebrando, Senhor, estou perdendo tudo, Senhor, estou sendo roubado, Senhor, não sei o que faça mais, a empresa vai fechar as portas, Senhor. Ei, era para ter orado antes de abrir, era para ter pedido direcionamento antes de fazer, fez por conta própria, agora se dobra diante de Deus para clamar pelo socorro, pela ajuda. Ei, tem coisas que nós temos como evitar, tem problemas que nós temos como evitar, a questão é porque o nosso coração ansioso não nos permite dobrar o joelho para pedir a Deus o direcionamento. O problema é esse, que nós não lembramos de Deus na hora de nós agirmos, lembramos de Deus só quando as coisas dão errado. Quando nós lembrarmos de Deus antes de agir, antes de fazer, antes de tomar atitude, certamente nós não vamos perecer, porque o Senhor vai dar a direção e nós vamos prosperar. Amém, pessoal? Diz a palavra, isso aqui é lindo. O versículo de número 6 torna a ler: e ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. E lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Era muito peixe. Em um só lance de redes no mar, eles apanharam o suficiente para alimentar uma multidão. É como se ele tivesse feito 10 pescarias em um só lance de redes no mar, porque agora ele fez conforme Deus mandou, foi na direção que Deus lhe deu. Amém, pessoal? E você quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia rapidinho, por favor. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3 de Provérbios. Capítulo 3 de Provérbios. Você vê que coisa linda é o que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 3. Já vamos daqui a pouco finalizar, mas observe o que diz aqui a palavra. Provérbios capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Em algumas traduções está escrito: e não te apoie no teu próprio entendimento. Nós temos que confiar no Senhor. O que é confiar no Senhor?
é se lançar na dependência do Senhor. Nós temos que nos lançar na dependência do Senhor. Senhor, eu vou fazer o que tu disser, o que tu direcionar, o que tu mostrar, o que tu quiser. Eu não vou confiar no meu próprio entendimento. Eu não vou confiar na minha própria habilidade. Eu não vou confiar nas minhas forças. Senhor, eu não vou confiar no meu próprio entendimento. Eu vou confiar em ti. Eu vou me lançar nos teus braços. Que coisa linda, irmão. É isso que Deus quer. Que não fiquemos confiando na nossa capacidade, na nossa experiência, na nossa habilidade. Ele quer que venhamos confiar nele, que venhamos andar na direção dele. Escuta, para muitos, veja que loucura foi essa. Veja que loucura que fez Abraão. Veja que loucura que fez Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Deus falou assim para ele. Abraão, ele simplesmente confia no Senhor. Ele se lança. Ele segue o direcionamento que Deus está dando. Muitos que viram Abraão fazer isso, o chamaram de louco. Porque quando nós seguimos a direção de Deus, para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Eu lembro quando eu estava me programando para fazer a viagem lá para a África. O que eu recebi de crítica, para muitos eu estava ficando era louco. Eu ouvi tantas pessoas dizendo, aqui tem tanta gente para pregar, tem tanta pessoa para evangelizar, e ele vai lá para a África, loucura. Só que Deus estava dando a direção. Deus tinha um propósito lá, e para a glória dele, meu irmão, a obra lá está crescendo de uma forma extraordinária. Daqui alguns meses eu estou indo para lá, se você quiser ir comigo, eu ainda deixo você lá para ajudar na obra. A obra lá está crescendo de uma forma linda. A Igreja Assembleia de Deus El Shaddai, eu acho que já está mais conhecida lá do que aqui no Brasil, de tanto fruto que está dando nesse pouco período de tempo que foi implantada a igreja lá, porque era um direcionamento de Deus, mas para muitos era loucura, muitas críticas eu recebi, para muitos era loucura o que eu estava fazendo, mas era um direcionamento de Deus. Quando nós vamos seguir um direcionamento que Deus dá, para muitos é loucura, muitos nos chamam de louco, mas não é loucura, não é loucura para muitos. Abraão estava ficando louco, mas não estava ficando louco, ele estava seguindo o direcionamento de Deus. E o que acontece com Abraão? Ele prospera, ele é honrado, ele se torna um homem grande na terra, porque ele seguiu um direcionamento vindo do Pai, vindo de Deus. Amém, pessoal? E Deus quer que façamos isto. Em tudo quanto nós formos fazer, vamos lembrar de Deus, vamos colocar Deus na frente. A Bíblia está dizendo isso. Você quer ver? Veja, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora vamos para o versículo 6, reconhece-o em todos os teus, em tudo que você for fazer, coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente, reconhece-o em todos os teus caminhos, porque assim tu não serás frustrado, assim tu serás abençoado, tu prosperarás naquilo que fizer. Torno a ler, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quem quer ser abençoado? Quem quer ter uma vida próspera? Quem quer ser bem-sucedido? Quem anda na direção de Deus, ainda que o mundo esteja em crise, prospera. Foi assim que aconteceu aos homens que andaram na direção de Deus. Lembra de Isaac? Tudo seca, tudo em crise, ele estava na direção de Deus, cava um poço da água.
O povo inveja e vai querer tomar o poço dele, entulha o poço dele. Tem nada não, tudo bem. Deus está me mostrando que eu vou para outro lugar, lá vai ser do mesmo jeito. Aí ele cava outro poço, começa a minar água. Ele estava dentro do direcionamento de Deus. Onde ele cavava o poço, ele encontrava água. Ele semeava e colhia. Porque ele estava no direcionamento de Deus. Ele prosperava. Porque ele estava debaixo de um direcionamento de Deus. Esse Deus que direcionou a Isaac, esse Deus que direcionou o seu povo, Josué e tantos outros, ele também está direcionando a tua vida. O negócio é porque você está tapando os ouvidos. O negócio é porque você não está dando crédito. O negócio é porque você está muito ansioso. Eu também já perdi muitas bênçãos por causa da minha ansiedade. Eu tenho que ser franco. Eu também já quebrei muita cara porque não segui a direção de Deus. Só que agora eu só dou um passo quando Deus disser dá o passo. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho um salão, quero que o senhor abra uma igreja. O salão está desocupado, é lá na cidade de Pacatuba, em um lugar bem central, bem no centro. Pastor, faça o seguinte, abra a igreja, você só vai me pagar aluguel depois de 6 meses. O que eu fiz? Eu disse, está certo, amanhã eu vou lá abrir. Não. Eu fui orar, Deus não confirmou, eu não fui. Isso está com 3 meses. Ontem ele mandou a mensagem: pastor, vai querer? Eu disse, não. É de graça? Não. Porque Deus não direcionou a fazer isso. No outro tempo, antes dele fechar a boca, eu já estava lá, botando o som e as cadeiras para inaugurar. Só que agora eu estou pisando no freio. Eu quero agora prosperar no que eu fizer. Eu quero agora ser bem sucedido naquilo que eu fizer. Eu quero agora andar na direção de Deus, não na empolgação do meu coração. Eu quero agora fazer aquilo que Deus me guiar a fazer, me direcionar a fazer. Eu não quero andar na emoção do meu coração. Eu não quero perecer, eu quero prosperar. Eu não quero me frustrar, eu quero prosperar. Quem aqui quer prosperar também? Quem aqui quer prosperar também? Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: o segredo é tu andar na direção de Deus. O segredo é tu não se precipitar. O segredo é tu fazer aquilo que Deus vai te mostrar. Pastor, Deus não está mostrando, então não faça, fica parado. Orou, Deus não está falando, Deus não está mostrando, então fica quieto, fica parado. Deixa Deus falar e tu age. Deixa Deus direcionar e tu faz. Para que pressa? Quando eu era ímpio, eu tinha um ditado que eu inventei. Eu dizia assim: para que pressa se o futuro é a morte? Só que hoje eu não falo isso. Para que pressa, daqui a pouco estou no céu? Se Deus não falou, não direcionou, então fica quieto, espera, não faz, para, não faça, fica quieto. Deixa Deus dirigir, direcionar, apontar, guiar, mostrar, e aí você age. Amém, pessoal? Quantos estão dispostos a viver assim? Quantos estão dispostos a viver assim? Eu garanto para você, você não vai quebrar a cara. O Senhor vai te honrar. Você vai prosperar nessa terra. Se você conseguir andar na direção de Deus, você vai prosperar nessa terra. Você não vai depender da economia do país. Você não vai depender do clima. Você vai prosperar. Se você colocar uma banquinha com venda de pirulito, você vai prosperar, desde que você esteja na direção de Deus. Se você colocar uma banquinha para vender bombom, chiclete, lá no deserto, você vai prosperar, desde que você esteja na direção de Deus. Amém? Porque o segredo é esse.
é o homem conseguir andar na direção de Deus. Aí ele prospera, aí ele é bem-sucedido, aí ele é abençoado. Porque quando eu ando na direção de Deus, a responsabilidade não é minha, é dele, porque é ele que está me direcionando. E se há uma coisa que Deus faz, é se responsabilizar por todos aqueles que andam na direção dele, que obedecem à sua voz. Amém, pessoal? Diga graças a Deus, se coloca de pé em nome de Jesus.